Meus irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Muito bom estar em uma igreja cristocêntrica, cujo Cristo é o centro e o Espírito Santo é quem os direciona. Desde que eu entrei aqui, eu pude sentir o poder de Deus e o nome dele sendo glorificado aqui neste lugar. É muito bom estar em uma igreja que ainda entende que a glória não é nossa, mas a glória é unicamente de Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Por favor, se você pode, medite comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 1. Todos encontraram? Eu vou ler na versão Almeida, corrigida fiel. Leiamos. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tivéis lembrado, mas não tiveis a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abalado e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir o versículo 13, em alto e bom som? 3, 2, 1. Posso todas as coisas. Quantos aqui estão fortalecidos pelo Senhor Jesus? Sente-se glorificando o nome dele. Meus irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, pela primeira vez, conhecendo o povo de Deus, uma igreja maravilhosa, que Deus em Cristo os abençoe profundamente. Eu estou na companhia do Davi. Cadê o Davi? Já foi para o banheiro? Correu? Estou com o Davi, irmã da Ana Vitória. Ana Vitória é a minha amada, minha princesa, minha bênção. Ela é de Brasília, eu sou de Goiânia. Eu vi ela e falei, eu vou atrás da minha bênção. E hoje nós estamos namorando. Futuramente iremos nos noivar e isso terminará em um matrimônio. Obrigado por me acompanhar, obrigado por me apoiar sempre. Pastor Salvador, que Deus em Cristo lhe abençoe. É o nome do meu pai, então eu não esqueça, já está gravado. Aos obreiros que estão acompanhando e a toda a igreja, que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos,
A carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria em meio às tribulações. Paulo, escrevendo a sua carta, ele pensou e se dedicou em fortalecer os seus irmãos. Ainda que ele estivesse preso, ainda que ele estivesse sozinho, ainda que ele estivesse passando pelas tribulações da qual ele estava passando, a sua mente e o seu sentimento era consolar os irmãos, fortalecê-los por meio do nome de Jesus e fazê-los entender que as dificuldades não anulava a soberania de Deus sobre a vida deles. Ele entendia e permanecia na palavra que Deus tinha colocado em seu coração, de que ele tinha um propósito e ele precisava fortalecer os irmãos em Cristo para que eles entendessem que por mais dificuldades que eles pudessem passar, Deus estaria com eles em qualquer momento. Paulo estava querendo dizer que não importasse o dia, a dificuldade que eles estivessem passando, eles precisavam entender que a presença de Deus estaria com eles. Eles precisavam entender que em meio às tribulações, em meio às perseguições, visto que neste século a igreja estava sendo perseguida, através da sua palavra ele precisava consolar essas pessoas, para que elas pudessem entender que elas eram dependentes exclusivamente da graça de Deus. Todos nós que servimos a Deus, todos nós que glorificamos a Deus e servimos exclusivamente a Deus, precisamos entender que nós não somos dependentes de nós, mas somos dependentes unicamente da graça e da misericórdia de Deus, porque é ela que nos mantém de pé, é ela que nos encoraja. Em meio a nossas dificuldades, em meio aos nossos dias mais turbulentos, é nesses momentos que nós percebemos que Deus está conosco, não importa o que aconteça, porque a graça dele é manifestada em nós. A carta aos Filipenses é considerada a mais bela de todas as cartas, não pela infinidade pessoal que Paulo tinha com a igreja de Filipenses, haja vista que no mesmo capítulo a qual nós lemos, no versículo 15 e 16, Paulo diz que Filipenses foi a única igreja que o assistiu quando ele precisou. Quando ele plantou a igreja, mesmo sem ver a igreja, foi a única igreja que, quando o viu e teve a oportunidade de vê-lo, o ajudou e o auxiliou. Então Paulo registra que ele tinha uma intimidade muito grande com a igreja de Filipenses. Mas não é por esse fato que essa carta é bela, mas ela é bela pelo ambiente em que ela é escrita. Ela é maravilhosa pelo fato de Paulo estar preso e não medir palavras de consolo e de conforto para confortar a igreja do Senhor. Os irmãos hão de saber que quando Paulo esteve em Roma, ele escreve pelo menos 4 cartas, conhecidas como o quarteto de cartas da prisão. Paulo escreve aos Filipenses, Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve à igreja de Filemon e Paulo escreve à igreja de Efésios. 4 cartas que Paulo escreve, mesmo estando preso, demonstrando que ele estava assistindo os irmãos mesmo estando longe, mesmo estando sem a presença física. Paulo estava se dedicando em confortar aqueles irmãos. Paulo, estando preso, dedica-se em confortar quem está livre. Paulo, estando feliz, estando preso, deseja consolar quem está triste, estando livre. Ele está debaixo de uma condenação humana, e quem está debaixo de uma condenação humana, o único sentimento ou o último sentimento que ele iria sentir seria um sentimento de alegria, seria um sentimento de gozo, seria um sentimento de consolo. Mas Paulo, estando preso, ele deseja que os irmãos fiquem felizes. Durante toda a sua carta, o aspecto predominante é a alegria triunfante, a alegria em meio às dificuldades, a alegria em meio às provações, a alegria em meio às tentações. É por isso que no versículo 4 ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor.
Independentemente do que esteja acontecendo, Paulo está dizendo: alegre-se sempre no Senhor. Não importa a tribulação, não importa o problema, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Portanto, se alegrem no Senhor. É o sentimento predominante que Paulo deseja destacar para a igreja. Mas essa alegria não é um sentimento isolado, não é um sentimento singular, mas é um sentimento que é conectado com outro aspecto predominante que Paulo deixa claro em todos os capítulos da sua carta. Em todos os capítulos, Paulo está dizendo: Jesus breve voltará. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz: pois eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 2, ele diz que perto está o Senhor. No capítulo 3, ele menciona a mesma coisa. E no capítulo 4, ele diz: perto está o Senhor. E por que Paulo conecta o sentimento da alegria triunfante com a volta de Jesus? Porque Paulo sabe que não importa o que acontecer com ele aqui na terra, não há nada maior do que a glória que há de vir sobre ele. Paulo entende que não importa a tribulação que ocorra sobre a vida dele, a volta de Jesus na vida dele é maior do que qualquer tribulação. A volta de Jesus para ele é maior do que qualquer tentação. É por isso que ele está feliz e está conectando esse sentimento com a volta de Cristo Jesus. Ele está reverberando o que ele disse em Romanos 8,18: pois eu sei que a glória que há de ser revelada em nós não se compara com as nossas momentâneas tribulações. Paulo está dizendo e querendo colocar isso na cabeça da igreja de Filipenses: ei, vocês estão tendo problemas, vocês estão passando por dificuldades, vocês estão chorando e às vezes estão se entristecendo com as tribulações, mas eu preciso dizer para vocês: a volta de Jesus é maior do que qualquer dor, a volta de Jesus é maior do que qualquer sofrimento, a volta de Jesus é maior do que qualquer tentação. A igreja de Deus está ansiosamente aguardando a volta de Jesus. A igreja do Senhor está dizendo: Maranata, não importa o que aconteça, não importa a tribulação, Jesus está voltando para nos buscar. E quando Ele nos buscar, a dor vai passar, a angústia vai passar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo conecta esses sentimentos e ele deseja dizer isso à igreja de Filipenses. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo trata sobre a soberania de Cristo na igreja. No capítulo de número 4, Paulo deseja fazer uma prática com os crentes, demonstrando essa soberania de Cristo na igreja. E perceba, Paulo tendo um problema temporal, lidando com um problema temporal que é a ansiedade, ele sabe que os irmãos precisam ser consolados. No versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos com coisas algumas. Então Paulo sabe que a igreja está passando por crise, Paulo sabe que a igreja está se entristecendo, Paulo sabe que a igreja está com crises. Então ele precisa consolar essa igreja. É por isso que no verso 1 ele inicia dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Primeiro, mesmo estando em um ambiente negativo, Paulo não deixa que a circunstância anule o sentimento que há nele, dentro dele, pela igreja. Mesmo estando preso, ele não deixa que a prisão o rebaixe para que ele não sinta o mesmo amor pela igreja. Paulo não demonstra um sentimento opositor pela igreja por estar preso, porque em algumas ocasiões há pessoas que apedrejam outras pessoas, mesmo sem essas pessoas não terem feito nada para ele. Mas Paulo demonstra um sentimento diferente. Ele chama a igreja de amados e muito queridos irmãos, mas depois ele olha para a igreja e diz: minha alegria e coroa. E por que ele diz alegria?
porque ele olha para a igreja e vê que através da sua vida, há uma igreja que foi plantada através da sua pregação. Há uma igreja que foi levantada através da palavra. E isso gera uma alegria dentro dele. Ele está feliz por estar vendo a igreja de pé. Mas ele não diz só alegria, mas ele diz coroa. E a coroa aqui é a mesma expressão que ele utiliza em 1 Coríntios 9, 25. Ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo está olhando para uma alegria e coroa que não se acaba. Às vezes o ambiente físico pode terminar, mas a igreja que é instituída pelo Senhor jamais acabará. A igreja que está de pé diante do Senhor não está limitada às quatro paredes, mas a igreja que foi levantada e fundada pelo Senhor está reverberando o que Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque o evangelho não se resume a paredes, mas o evangelho se resume àquele que está em nós, dentro das quatro paredes. Então, além de alegria, Paulo diz que é coroa. E por que Paulo diz que é coroa? Porque ele enxerga a igreja como resultado de seu trabalho. E ele percebe que esse trabalho é o galardão que comprova o seu trabalho. Ele olha para a igreja e diz: vocês são a minha coroa. Porque quando eu chegar no céu, haverá um galardão que será entregue a mim. Então alguém poderia dizer: Paulo está sendo muito soberbo, Paulo está sendo muito orgulhoso. Não, Paulo não está sendo soberbo, Paulo não está sendo orgulhoso. Paulo está dizendo: eu tenho uma comprovação do meu trabalho, eu tenho uma comprovação daquilo que eu fiz, eu tenho uma comprovação da igreja que eu plantei, eu tenho a comprovação do evangelho que foi pregado, eu tenho a comprovação daquilo que foi gerado através de mim. Só que perceba, Paulo chama a igreja primeiro de alegria, depois de coroa. Porque antes do resultado gerado, Paulo tem desejo pelas almas que foram geradas. Antes de qualquer título e qualquer medalha, Paulo está preocupado com aquilo que foi feito. Antes de qualquer troféu que é levantado, Paulo não está preocupado com isso. Paulo está alegre porque está vendo a igreja de pé. Diferentemente de algumas pessoas que, se não filmarem ela no evangelismo, o evangelismo não serve de nada. De outras pessoas que, se ninguém filmar ela servindo na casa de Deus, não serviu de nada. Se ninguém mencionar o nome dela no congresso, não serviu de nada. Se ninguém chamar, bater a mão no ombro dela e dizê-la quem ela é, não serviu de nada. Só que Paulo não é esse tipo de crente. Por quê? Porque Paulo não está preocupado com a fama, Paulo não está preocupado com o holofote, Paulo está preocupado com as almas que estão sendo evangelizadas. Paulo está preocupado com o evangelho que está sendo pregado. Para ele mais importa as almas aceitando Jesus do que alguém mencionando o nome dele. E é esse evangelho que Paulo está pregando. Além de Paulo não se preocupar com a fama, além de Paulo não se preocupar com o holofote, Paulo está dizendo: eu tenho a comprovação do meu trabalho. Paulo não é o tipo de crente nominal que vem para a igreja e fica sentado na igreja esperando o pastor mandar ele fazer alguma coisa. Ele acha que o chamado dele é só ficar no banco, ele acha que ele só foi chamado para fazer alguma coisa. Só que Paulo está dizendo: não é essa a vossa vocação, não é esse o vosso propósito. Se Paulo está falando de plantação, se Paulo está falando de desenvolvimento, Paulo está dizendo: vocês foram chamados para anunciar a verdade do evangelho, vocês foram chamados para plantar igrejas, vocês foram chamados para pregar a mensagem das boas novas.
Cumpre-se o que João disse no capítulo 15: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, e eu escolhi para que vocês vá e dê fruto, e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto vocês pedirem, o vosso Pai Celestial que está no céu, conceda a cada um de vocês. Paulo está dizendo: vocês não são crentes monótonos, vocês são crentes que dão trabalho para o reino das trevas, vocês são crentes que dão trabalho para o reino de Satanás, mas são crentes que estão produzindo para o reino de Deus, são crentes que estão dizendo: o inferno pode vir, diabo pode vir, mas eu continuarei levando a mensagem do Evangelho, eu continuarei pregando a mensagem de Jesus. Essa mensagem que Paulo deseja passar aos crentes de Filipenses. Depois, no versículo 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele diz: e peço a ti, meu verdadeiro e companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Perceba que Paulo não advertiu apenas sobre erros doutrinários como ele costumava fazer. Se ele via algum erro, ele tinha em mente tentar resolver esses erros, porque Paulo percebia que não era apenas os erros doutrinários ou as heresias que destruíam a igreja, mas a falta de relacionamento entre os irmãos. A falta de fraternidade entre os irmãos também destrói igrejas. A falta de comunhão entre a igreja faz com que ela caia. E essas duas irmãs aqui estavam dando trabalho para Paulo, porque estavam em contenda, e Paulo estava preso, tendo que escrever uma carta para resolver um problema de desarmonia, tentando fortalecer essas pessoas. E os nomes eram bonitos. Olha o nome da irmã Evódia: doce fragrância. Olha o nome da irmã Sintique: boa sorte. Mas não tinha nada de doce e nada de bom, porque as irmãs estavam brigando, as irmãs estavam em contenda uma com a outra. E às vezes alguém poderia dizer: que coisa feia, as irmãs brigando, que coisa horrorosa. Mas Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, sintam mesmo no Senhor. O sentimento que une vocês não é o sentimento dos interesses pessoais, mas é o sentimento de Cristo que morreu por cada um de vocês. Paulo está dizendo: não coloque o eu na frente, coloque em Cristo na frente. E Paulo faz um assalto à teologia do egocentrismo. Por quê? Porque o que a teologia do egocentrismo prega é o eu no centro. Você pode tudo, você é perfeito, você não peca, você é especial. E Paulo vem quebrando tudo isso através do capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo estava dizendo: esse mesmo sentimento de Cristo Jesus deve ser notório na vida de vocês. O mesmo sentimento que fez com que Cristo nos amasse é o mesmo sentimento que vai unir cada um de vocês. É o sentimento da fraternidade, é o sentimento que une a igreja. Porque Deus nunca trabalhou com pessoas que querem ser estrelas. Deus nunca trabalhou com pessoas que querem os holofotes. Deus nunca trabalhou com quem queria ser mais especial. Quando Lúcifer disse: eu vou subir, ele caiu. Uma forma de Deus dizer, ou
uma forma de ele nos apresentar é que o Evangelho não se trata sobre nós, o Evangelho nunca foi sobre nós, mas é exclusivamente e unicamente de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por mim, foi por você. Este sangue é o sangue que nos une, é o sangue que nos conecta, é o sangue que nos entrelaça, para que a igreja esteja firmada unicamente no Senhor Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus disse aos discípulos. Ele olhou para os discípulos e disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse isso em Lucas 9. Depois em Lucas 14 ele falou: aquele que não compreender a minha vontade e amar a sua vontade mais do que a minha, não pode ser meu discípulo. Eu preciso te dizer, Evangelho, você precisa reconhecer que há uma hierarquia entre você e a pessoa de Deus. No reino espiritual, nós somos os súditos, Ele é o rei. Nós somos as criaturas, Ele é o Criador. Nós somos o Filho, Ele é o Pai. A soberania dEle está sobre nós e nós somos dependentes unicamente da graça dEle. Nos dias em que nós achamos que nós não iremos conseguir, nós dizemos para nós mesmos: não se trata sobre mim, mas daquele que me regenerou, daquele que me salvou, daquele que me vivificou. É por isso que nós reverberamos o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o eu que predomina, mas é a palavra que predomina. Não é o eu que decide, mas é a graça que transborda. Não é o eu que faz, mas é o poder do Espírito Santo sobre nós. E Paulo queria transmitir esse sentimento, queria transmitir essa expressão a cada um daquelas pessoas que estavam em desarmonia e estavam brigando entre si, as duas irmãs em contenda uma com a outra. E às vezes nós fazemos igualzinho. Às vezes, se não der paz ao Senhor, a gente já quer sair da igreja. Às vezes, se olhar torto para a gente fala que o irmão não está mais crente. Se o pastor não nos visitar, eu não vou mais na igreja, porque o pastor não veio me visitar. Só que não é esse o propósito do Evangelho. O propósito de Cristo não é que você saia da igreja por causa de alguém, é que você fique na igreja justamente por causa de alguém. Se Deus está mostrando o problema para você, é porque Ele está te dando capacidade para resolver esse problema. Se está tendo alguma desarmonia, Deus está dizendo: o mesmo Espírito vai te capacitar a perdoar, o mesmo Espírito vai te capacitar a se unir, esse mesmo Espírito vai te unir a quem te feriu. Porque às vezes quem nos fere, nós queremos dizer não e não perdoar nunca mais. Só que o amor de Cristo que une a igreja é diferente. Ao invés de repelir, Ele junta. Ao invés de excluir, Ele agrupa. Ao invés de retirar, Ele reúne. Por quê? Porque a igreja do Senhor não é uma igreja de desunião. A igreja do Senhor não é uma igreja de desarmonia. A igreja do Senhor é aquela que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando o inferno tenta destruir a igreja, é a igreja que se coloca de pé e diz: aqui não, Satanás, aqui tem alguém que manda na igreja, aqui tem alguém que é o cabeça da igreja, aqui tem alguém que é superior na igreja. É o que Paulo deseja tratar. Depois ele diz no versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo está ensinando o segredo da bem-aventurança, a alegria independente do que está acontecendo, a alegria independente da circunstância. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas.
Há tempo de estar triste, há tempo de estar feliz. Mas isso não é uma ordenança, é uma compreensão da realidade. O autor aos Eclesiastes está dizendo: vai ter momentos que você vai estar com um sorriso estampado no rosto, mas vai ter momentos que você vai estar triste. Vai ter momentos que você vai estar quebrado. Vai ter momentos que você vai olhar para a igreja e vai dizer: eu não consigo ir mais para a igreja. Vai ter momentos que você vai dizer: eu não consigo ser mais crente. Vai ter momentos que você vai querer rasgar a Bíblia, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Vai ter momentos que você vai querer desistir de tudo. Mas Paulo está dizendo: independentemente da circunstância, alegre-se sempre no Senhor. Independente do que esteja acontecendo, sinta-se alegre nele, porque se você está aqui hoje, não é mérito seu. Se você saiu da sua casa, do seu lar, é porque Jesus estava dizendo: eu tenho um compromisso com você, eu tenho algo para fazer, eu ainda tenho uma obra na sua vida. E se você está de pé, não é por você, mas é por aquele que está em você. Paulo sintoniza o que ele disse em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça e não haja videiras, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e as vacas morram. 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que esteja faltando tudo, o Senhor está te vendo. Ainda que esteja tudo caído, é Deus que está te preservando. Ainda que esteja tudo desmoronando, Deus me trouxe para liberar uma palavra profética para você. Não vai cair enquanto a minha mão estiver segurando, não vai derrubar enquanto eu estiver no controle, não vai parar aquilo que só eu tenho poder. Estão tentando te parar, mas se esqueceram que há alguém maior dentro de você. Estão tentando fazer com que você caia, mas se esqueceram, há alguém que não desistiu de você, e esse alguém morreu por você, e ele está aqui hoje para te fortalecer. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Você pensou em desistir, mas Deus disse: não é hora de parar. Eu estou te fortalecendo até aqui. Eu estou guardando você até aqui. Eu estou preservando você até aqui. A alegria precisa ser exposta independentemente das circunstâncias. Só que a alegria citada por Paulo aqui não é um sentimento interno, como um sentimento que os coaches costumam pregar por aí. Sinta uma alegria dentro de você, destrave a chave, mostre a águia que há dentro de você. Não! Paulo está dizendo que tem um sentimento que vem direto do Espírito de Deus, e é esse sentimento que te fortalece. E por que que esse sentimento, ele é diferente da alegria secular? Porque a alegria secular é momentânea. A dopamina que é gerada no mundo é só por alguns momentos. Geração hedonista, que está sedenta pelo prazer momentâneo. Só que essa alegria, em breve, ela se transforma em tristeza. E esse vai e vem, em breve, se torna em tristeza eterna. Porque quem não experimentar a alegria decisiva para sempre, experimentará a tristeza eterna. Só que a nossa alegria momentânea aqui é diferente, porque independente se for uma alegria ou uma tristeza, o que importa é que Jesus está conosco, é que a graça dele está com a gente, é que o seu poder está nos encobrindo, e em breve esse sentimento que é desbalanceado se tornará em uma alegria eterna, e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque a alegria eterna se fará presente entre nós. Essa alegria que Paulo explica. Depois ele diz, no versículo 6, eu vou correr: não estejais inquietos por coisa alguma,
ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Paulo está tratando de um problema que ainda é presente entre nós, porque a ansiedade ainda está entre nós. A ansiedade não é uma frescura, não é um probleminha, é um problema sério. E desde os primeiros séculos da igreja, a igreja passa por isso, pela ansiedade que domina a igreja. E o que é a ansiedade? É um sentimento em excesso, resultante de uma exagerada preocupação com o que ainda não aconteceu. E se preocupar com o que ainda não aconteceu, revela a nossa pequena fé. Se preocupar com o que ainda não foi consolidado, revela a nossa falta de dependência em Deus. Eu provo isso. Lembra de Mateus capítulo 6? Jesus com os discípulos no Sermão da Montanha, ele olha e fala: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão calçar? O vosso Pai Celestial faz as coisas pelos lírios do campo, que nem em Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e Ele não cuidará de vocês? Só o que mais me chama a atenção no capítulo 6, no versículo 30, ele diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé? Eles estavam ansiosos com o que ainda não tinha acontecido, e Jesus estava dizendo: vocês estão com uma fé pequena. E por que vocês estão com uma fé pequena? Porque não estão sendo dependentes da minha graça, não estão sendo dependentes do meu poder, vocês estão se preocupando consigo mesmo. Lembra de Pedrão, quando estava caminhando sobre as águas, saiu do barco e olhou para trás: opa, eu estou caminhando sobre as águas, eu estou andando sobre as águas, os discípulos, ninguém está andando, eu que estou andando. Mas aí quando ele olha para a tempestade, quando ele olha para o mar agitado, opa, eu descobri que não é eu que está caminhando sozinho, eu descobri que tem alguém que está fazendo eu caminhar. Quando ele cai, Jesus puxa ele e fala: por que duvidastes, homem de pequena fé? O conceito que Paulo queria tratar com o que eu disse aqui com vocês é que a falta de fé anula a nossa dependência em Deus. Se nós estivermos muito preocupados com o que vai acontecer, se nós estivermos com a cabeça preocupada com o que ainda não aconteceu, nós não estamos tendo fé para ter dependência em Deus. E Tiago, o que nós precisamos fazer? Orar. O que eu preciso fazer? Dobre-se diante de Deus, deixe o problema para Ele resolver. Enquanto você fala: Deus resolve o problema, Ele está cuidando, Ele está trabalhando, porque Ele está dizendo: tem alguém que está reconhecendo a minha soberania, tem alguém que está sendo dependente da minha graça, tem alguém que está sendo dependente do meu poder. Quem não ora, vive uma vida pedindo ajuda para Deus pelo erro que cometeu. Mas quem ora, vive uma vida agradecendo a Ele, porque falou com Ele antes, porque conversou com Ele antes, porque comunicou com Ele antes. E quem conversa com Deus, irmão, anda debaixo da dependência dEle, anda debaixo da graça dEle, está sendo direcionado por Ele. Lembra de 1 Pedro capítulo 5? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Ei, não é o amigo que vai te ajudar, não é mamãe e papai que vai te ajudar nos seus momentos de ansiedade, crises internas. Apenas o Criador pode te ajudar, apenas o Criador pode te sarar, apenas o Consolador tem poder para te consolar. Ele tem esse poder. E olha o resultado da vida de quem ora, e a paz de Deus que excede todo entendimento
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Depois ele diz, eu vou pular, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. A palavra adaptar-se aqui, no grego, é prosarmoso. Sabe o que significa isso? Se habituar em relação ao ambiente, se adaptar à circunstância, se adequar ao momento. E olha só que interessante, Paulo está fortalecendo a igreja, porque sabe do problema da igreja. Lembra que eu disse que ele tratou a parte teórica e agora ele queria a parte prática? É o que ele faz. Ele começa dizendo o que o fortalecido precisa fazer, mas depois ele diz o que o fortalecido passa. Porque seria muito simples Paulo chegar e escrever uma carta e dizer: façam isso, façam aquilo, façam isto. Só que Paulo não é um coach para falar o que não vive. Paulo não é um mentor para ficar vendendo mentoria sem ter experiência alguma. Paulo é um soldado, Paulo é um guerreiro. E um guerreiro, um soldado é moldado pelas experiências que ocorrem na vida dele. Paulo está dizendo: eu aprendi a adaptar-me em qualquer circunstância. Eu aprendi a aguentar qualquer coisa. Eu aprendi a viver o que eu prego. Porque viver o que prega é difícil, é complicado. Porque viver o que prega é pregar o verdadeiro evangelho. Enquanto muitos querem um evangelho de conforto, Deus deseja pessoas que têm desejo pelo evangelho de confronto. Porque o evangelho que não te confronta não te transforma. O evangelho que não te muda não é evangelho. O evangelho que não revela quem você é não é evangelho. Mas o evangelho que te muda pode até te machucar, mas é o mesmo evangelho que vai te sarar. Ele pode até te colocar para baixo, mas é o mesmo que vai te exaltar. Ele pode até revelar o seu pecado, mas é Ele que te transforma em uma nova criatura. E Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E evangelho é isso. Evangelho não foi feito para ser confortável. Evangelho foi feito para ser confrontador. E é esse evangelho que Paulo prega em Romanos 1. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo não se envergonha do verdadeiro evangelho, porque ele sabe que é esse evangelho que fortalece o ser humano. É esse evangelho que ajuda e faz com que o ser humano esteja na vontade de Deus. Depois ele diz no verso 12, e eu termino: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Qual que é o segredo? Estar feliz em todos os momentos, em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está abrindo o adendo e dizendo: evangelho é isso. Evangelho não se trata de ganhar, evangelho se trata de perder. Lembra de Ana? Todo ano era o mesmo culto, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. No dia que ela entendeu o propósito da graça de Deus, ela falou: Senhor, se o Senhor me der a bênção, eu vou devolver a bênção para o Senhor. Porque Ana entendeu o propósito, que não era ela no centro, mas era a vontade de Deus que estava no centro. Ela entendeu que não era a vontade dela, mas era a vontade unicamente de Deus. Porque o evangelho não se trata sobre nós e nunca se tratou. Alguns pregadores tentam pregar algumas mensagens diabólicas, dizendo que você tem que ganhar, você tem que vencer, você tem que brilhar. Só que não foi para isso que você foi regenerado, não é para isso que você está sendo fortalecido. Você está em um propósito cujo Deus está preparando para você, cuja sua morada não é aqui, mas é na eternidade, no céu celestial. Esse é o nosso propósito.
E se Paulo estivesse nos nossos tempos, seria o apóstolo rejeitado. Por quê? Porque algumas igrejas iriam olhar para ele e iriam dizer: está pobre, está sozinho, não está servindo a Deus, está em pecado, está desagradando a Deus. Quando Paulo começa a sua caminhada, ele tinha muitos bens, mas quando ele termina, sabe como ele termina, pastor Salvador? Sozinho, desprezado, tuberculoso, rejeitado. A igreja o rejeitou, a igreja o desprezou, Marcos o abandonou, Demas amou mais o mundo e o rejeitou. A própria igreja, ele disse em 2 Timóteo: em minha primeira defesa não tinha ninguém, porque eu fui abandonado, eu fui rejeitado. E às vezes, porque fazem mal com a gente, porque não nos cumprimentam, a gente já quer parar de ser crente, a gente já quer olhar para trás, a gente quer rasgar a Bíblia, quer dizer: não, enquanto Paulo está sofrendo o que sofreu, mas ele reverbera a sua carreira terminando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé que Paulo tinha era: eu não deixo a dor me matar, a dor me molda para o propósito que Deus já preparou para mim. Esse é o evangelho que muitos estão tentando esconder, o evangelho de saber viver em qualquer circunstância. Quando Paulo diz: eu aprendi a me adaptar, traduzindo para vocês em nosso tempo, Paulo está dizendo: eu sei ir de carro para a igreja, mas eu sei ir de a pé quando está chovendo. Eu sei o que é 5 mil, 10 mil na conta, mas eu sei o que é olhar para a conta e ver a conta zerada, sem saber se eu vou ter a comida. Mesmo assim eu estou contente. Eu sei o que é ter um prato de comida na mesa na hora do almoço, mas eu também sei o que é não ter nada para comer quando não tem nada na mesa. É por isso que no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo posso naquele que me fortalece não é conquistar, é suportar e acreditar que Ele está com você em qualquer momento. Tiago, eu estou sendo desprezado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tiago, eu estou sendo abandonado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tiago, disseram não para mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tiago, fecharam a porta na minha cara. Tudo posso naquele que me fortalece. Independente do que você esteja passando, eu termino dizendo: você tem alguém que está no controle de tudo, e é Ele que está te ajudando, é Ele que está te guardando, é Ele que está te preservando. Aleluia. Coloque-se sobre os vossos pés. Eu quero fazer uma oração com cada um de vocês, e a porta da salvação está aberta. Se você que entrou dentro deste templo cansado, sozinho, se sentindo rejeitado, esquecido, desprezado, não precisa ser crente. Se é crente, vem até aqui à frente também. Mas eu faço um convite para quem ainda não conheceu Jesus, e no momento da oração pode vir até aqui à frente, que nós iremos orar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua graça nos constrange, a Tua glória nos preenche. Nós sabemos que ser crente não é fácil. Sabemos que ser crente e seguir a caminhada é difícil. Nós sabemos que durante o caminho iremos passar por muitos desafios, iremos passar por muitas provas, mas eu creio e acredito e reverbero que o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu sei que a Tua graça sempre está nos ajudando. Eu sei que a Tua graça sempre está conosco. Se há alguém aqui entre nós que está se sentindo assim, conforte esta pessoa, ajude esta pessoa,
Faça com que essa pessoa entenda que o Senhor não desistiu dela, que o Senhor não desistiu da vida dela, mas que o Senhor está com ela durante todos os momentos. Nos fortaleça através da sua palavra. Nos fortifique através do seu Espírito, para que estejamos prontos até o dia da sua vinda, até o dia da sua volta. A igreja do Senhor aguarda ansiosamente pela sua vinda. As dores não vão nos parar, as cicatrizes não vão nos fazer desistir, o choro não vai nos fazer retroceder. Mas isso é o molde para nos preparar até o dia da sua vinda. Ajude-nos e fortaleça-nos em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a toda a igreja, ao pastor Salvador, que Deus te abençoe, juntamente com a sua esposa, a toda a igreja. Continue firmes no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Alegrem-se sempre diante do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.